Não, se você vai em qualquer convenção de anime aí, eu sofro 50 minutos de bullying, né, gente? Compra tudo. Salve galera, esse é o canal Blá Blá Anime e estamos aqui para mais um podcast. Eu sou só um César e meu amigo Léo está aqui para conversar sobre um tema diferente dessa vez. Vamos falar sobre animes antigos, então bora pro vídeo. E aí, Léo? Estamos aqui para falar sobre animes antigos, cara. Eu quero saber de você. Para começar, vou perguntar quando que você começou a assistir animes. Não sei se você é da velha guarda e por aí vai. Se você começou a assistir muito novo, velho, e aí? Então, eu comecei a assistir anime mesmo, acho que foi em 2012, com Sword Art Online. Eu acho que foi meio que minha porta de entrada. Mas eu acho que quando você é criança, você assiste várias coisas e você nem percebe que é anime, sabe? Então eu assisti muito Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! Gostava muito também. Inclusive o sonho de jogar com uma realidade virtual era assim, bizarra, sabe? Cara, mas você começou na primeira temporada do Yu-Gi-Oh! No Yu-Gi Faraó lá, do Enigma do Milênio? Ou, sei lá, você começou no GX ali já? Não, ele faraó, pô, ele faraó. O Faraó saiu da tumba. 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 Não, era bizarro. E era muito engraçado o contraste das duas personalidades, né? Assim, ficava. Mal não, que isso, pô. Que isso, mó vilão! Você não sabia, não? Que isso, mano. Mas meu favorito naquela época, inclusive, era o Joey. Eu gostava Cara, muito eu do gostava, Joey. pô, o Dragão Negro de Olhos Vermelhos, o deck do Joey era maneiro. Cara, Guerreiro da Espada de Chama Dourada, era isso? Ou eu tô louco? Acho que era. Eu acho que era que ele usava. Eu acho que ele usava o Guerreiro Salamandra com alguma coisa. Se eu Isso, não me engano. era fusão e aí ele virava um outro bagulho. Mas, cara, pra mim, minha carta favorita do Yu-Gi-Oh! E meu combo favorito, claramente, Mago do Tempo. E Sério? o combo que ele usa, se eu não me engano, foi contra o Joe, que é o Mago do Tempo com o dragão bebê. E aí, né, pá, o Yugi, roubado. Não, eu uso o Mago do Tempo com o dragão bebê, e aí é o dragão ancião. Foda-se. Era muito doido. Eu até encomendei do Japão uma cartinha do Dragão Negro que eu gosto demais. É meu favorito, assim, de todos os tempos. Animal, Eu acho animal. muito doido. Já chegou? Não chegou? Já chegou, já chegou. E é engraçado que era uma colaboração de Yu-Gi-Oh! Com uma marca de chiclete super famosa que chama Haikyuu. Aí, Animal, animal. muito legal, né? Ó, E veio. Leozinho vai ficar aqui devendo pra vocês. Hoje ele não vai pegar essa carta, mas no próximo vídeo vocês ficam ligados que ele vai mostrar essa carta aí pra vocês, pra gente ver qual é dessa carta absurda dele. Cara, mas Demorou. pô, você começou a assistir anime bem velho, né? Você já tinha quantos Foi. anos aí? 2012? Você 2012? Vou revelar a minha idade, né? Então Não. eu tinha 17. Eu tinha talvez 17. Talvez. Cara, eu admito que eu comecei a assistir bem moleque, assim, né? Não sabia nem diferença anime e tal, mas assisti TV Manchete, tá ligado? Então a galera mais da velha guarda aí vai lembrar da falecida TV Manchete, né? E, cara, assisti Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, Assisti também. Fly, Dragon Quest na TV Manchete. Porra, e Captain Tsubasa Super Campeões? Pô, pra você, quem é o craque? Neymar. Ah, mentira, pegadinha. Não é mentira, não. Mas. Não vamos entrar nesse tema, não. Mas na época lá não tinha como gostar de Tsubasa. Inclusive, velho. Captain Tsubasa teve uma influência muito grande na minha vida. Como vocês podem ver aqui, ó. Essa aqui é a canequinha do Ryuga, né? Eu vi ele chutando. Tinha um episódio que ele chutava a bola e ele tentava fazer a bola atravessar a onda no mar. Porra, o tanto de vezes que eu fui buscar essa bola lá no mar não tá escrito. Tá metendo louco, mano. Não, e outra também que ele fez, velho. Que ele pegava aqueles pesos de academia, tá ligado? E ele colocava nas pernas, ele ficava correndo. Aí teve um dia, mano, eu não lembro, eu tava no sítio. Minha mãe olhou pra mim assim, com uma cara de, tipo assim, desacreditada, sabe? O que você tá fazendo? Cara, fala pra mim que você tem algum vídeo perdido de você tentando chutar a bola contra a onda. Mano, infelizmente não tem, velho, mas era muito bom, mano. Já ia pedir a produção aí pra meter o vídeo na tela. Leozinho, como? Pá, Tsubasa na água. Não, na época de futsal eu lembro que teve um treino, né? Eu jogava lá no time da escola. E aí o meu técnico perguntou, por que você só tá tentando chutar de trivela? Chute de trivela! Aquilo ali era cinema. Caralho, mano. Mano, eu vou admitir que no Capitão Tsubasa, meu favorito era o Benjo Akabayashi. Não sei se
não pelo personagem, talvez pela coisa do tipo Benji Wakabayashi, sabe? Tipo, dublagem. E eles tinham uma entonação diferente pra falar do Wakabayashi, óbvio, né? Tanto o Wakabayashi quanto o Tsubasa. Mas tinha toda aquela coisa do anime, acho que tinha um ar imponente no Wakabayashi, assim, que a gente chamava, e acho que por isso eu gostava dele. Mas a gente teve muita gente boa, assim, no Capitão Tsubasa, né? Rivaú e Rivaldo, cara, nossa, muito bom, mano. Não, e do Akabayashi você falou o bonezinho. Já quis ir no gol usar boné também por causa dele, confesso. Bolada no boné, assim, ser todo ferrado é foda. Não, o jeitinho que ele virava o boné, assim, tipo assim, falava, resolvi todos os problemas. Cara, mas assim, não é tão velho. Pergunta rápida, mas já que você gostava tanto de Capitão Tsubasa e Super 11, você chegou a assistir? Não assistiu ou... Cheguei a assistir os Super 11 e gostei bastante também. Mas o goleiro todo, lá assim? era o principal. Não, todo não. Tipo assim, isso era o Super 11 eu só assisti quando criança, mas igual, aquele negócio que eu falo que eu não sabia que era anime e tal, né? Mas eu gostava muito do goleiro e eu esqueci o nome daquele cara que tinha um cabelinho branco, sabe? Que era atacante. Cara, eu não lembro o nome de ninguém do Super 11, me perdoa. Assim, mas que Super 11 acho que foi um anime que eu acabei assistindo... sei lá, lapsos, tipo episódio 20 e episódio 50 e nunca acompanhei ele inteiro, né? Então também é exatamente a mesma pegada. Tipo assim, de futebol que eu acompanhei muito, né? Que eu tenho até aqui pra mostrar, ó, por exemplo, o Nag. Eu acompanhei muito o Blue Lock. Blue Lock, mas é bem mais novo, né? Então, pro pessoal, se tiver um pessoal da velha guarda aí que não assistiu um anime de futebol, a proposta é muito diferente, mas também é um trem, é bem legal. Tipo cara, assim... eu acabei não assistindo tantos, não é tanto a minha pegada anime de esporte, assim, e tal, mas Capitão Tsubasa não tem como. Né? Mas é acho histórico, que, assim, né? Se você tivesse que dizer, assim, um anime que te marcou logo que você começou, foi Sword Art ou, tipo, putz, eu comecei a assistir por causa do Sword Art, mas teve outra coisa ali logo no começo, o primeiro anime que eu assisti, sei lá, mudou muito sua perspectiva. Tipo assim, quando eu era criança, né? Tipo assim, eu sempre assisti Dragon Ball e era apaixonado com Dragon Ball. Tipo, eu pegava papel, ficava tentando desenhar e tudo, aí eu descobri que eu não sei toda desenhar. criança, né, mano? Pelo menos da nossa idade, né? Talvez hoje a molecada desenhe outras coisas. Mas e desenhar até no iPad hoje em dia, né? Porque hoje nem é tão... Não. Enfim. Mas gostava muito, muito, muito de Dragon Ball, mas a porta de entrada... Tipo assim, também sempre assisti Narutinho, né? Quem nunca, né? Narutinho super famoso. Mas a porta de entrada foi o Sword Art Online. E pra você teve alguma porta de entrada diferente? Teve alguma coisa que te motivou a assistir? Cara, Fly marcou muito a minha infância, assim, né? Porque acho que você começou a assistir anime já na era digital, né? Eu comecei a assistir anime na TV aberta, sabe? Então, tipo, talvez até essa seja. A gente já conversou sobre isso. O fato de que eu tenho um apreço maior pela dublagem, pelos animes dublados e tal, porque eu comecei assistindo isso, tá ligado? E óbvio, foram eras diferentes, acho que a gente até tá tendo uma reinvenção muito boa na atualidade, mas, pô, eu assisti Yu Yu Hakusho dublado, tá ligado? Era muito boa a dublagem. Cavaleiro do Zodíaco, a gente não tinha acesso nessa época a animes em japonês e tudo mais. Mas acho que Fly foi muito marcante e óbvio, né? Pokémon, Digimon, principalmente Digimon, né? Tem 1 milhão de bonecos de Digimon e etc. Pouco clubista aí, né? Não. Não, ainda tô camisa do isso que eu falo agora, com a camisa do Pokémon. Eu chegar assim e falar, opa, polêmico. Mas é assim, acho que esses, mas acho que são muito genéricos, né, também. Não é tipo um anime que, acho que até hoje, todo mundo em algum momento assistiu algo de Pokémon ou Digimon, enfim. Não, inclusive eu acho que isso abre uma ponte muito boa para um assunto aqui pra gente debater, né? Que tem todo esse conflito barra times, assim, né, de Digimon e de Pokémon. E muitas das vezes eu acho que é igual como se fosse Messi Cristiano Ronaldo, né? Que o pessoal debate demais. Forte. Mas você pode gostar dos dois, gente. Tá tudo bem, tá tudo ok. O que você acha? Qual que você prefere, inclusive? Se você tiver que escolher Cara, é difícil, né? Eu tenho Pokémon e Digimon tatuado, eu tenho Pokémon e Digimon em todos os lugares, mas eu ainda... É bem difícil, tá ligado? Eu acho que pra mim é 51/49%, sabe? E aí eu tenho um apreço muito maior por Digimon em relação a gosto colecionável e tudo mais, mas é muito uma linha tênue, tá ligado? Pode ser que, tipo, em algum momento eu vou ter meu, tipo,
eu não consigo tirar o Gengar, por exemplo, como um dos meus Pokémons favoritos. Então, se eu fosse comparar um Gengar com um Digimon genérico qualquer, eu iria pelo Gengar. Mas aí, se eu Uhum. for botar um Beelzemon ou um Imperial Dramon contra sei lá, uma nova geração de Pokémon, eu vou ficar com o Digimon. Então, depende. Depende do pra Entendi. quê, depende do porquê, depende Uhum. do produto Digimon. Eu acho Uhum. que, como anime, a primeira temporada de Pokémon é impecável, mas não me pegava tanto assistir todo o resto. Mas também não Uhum. me pega, sei lá, assistir um Digimon, sei lá, Ghost Game, que foi um dos últimos lançados aí, e enfim. Eu não cheguei a assistir, não. Eu vi que vai lançar um novo também agora. Mas, Cara, por exemplo, pra mim, tipo assim, pelo menos crescendo, a diferença que fez ou não fez, né? Eu acho o anime de Digimon muito melhor que o de Pokémon. Porém, eu acho que os jogos de Pokémon são muito melhores que os de Digimon. Então aí eu acho que, tipo, sempre fica esse conflito, assim, sabe? é Por... difícil colocar na balança, mas, tipo, por exemplo, você falou, eu gosto mais dos jogos de Pokémon do que de Digimon, mas, cara, Digimon World 1 de PlayStation 1 é impecável, era um jogo muito bom, Sim. era a premissa do Tamagotchi, fez muita diferença na vida de Uhum. muita gente, sabe? Então, depende do jogo pra mim também. Acho que, por exemplo, agora, nesse ano 2025, a gente tem um lançamento de jogo de Digimon e tem o novo Pokémon que promete mudar totalmente o jogo. Uhum. E eu não sei, eu não tenho como escolher acho que são propostas diferentes, sabe? Tipo, o Digimon World pra mim é uma proposta muito boa e ganha das propostas de Pokémon. Agora, quando a gente Uhum. entra na premissa de combate de turno e etc, aí eu acho que eu ficaria com Pokémon e deixaria um Sim, pouco de são. lado. Não, é bem subjetivo, né? São premissas completamente diferentes. Eu lembro que na época da faculdade, no TCC, eu fui fazer um TCC de ciência de dados, e aí eu tava fazendo análise de dados exploratórios. E aí era sobre, tipo assim, os consoles mais vendidos e os jogos mais vendidos. E se eu não me engano, eu não lembro de cabeça agora, eu posso ter errado. Mas eu acho que tinham 2 ou 3 títulos de Pokémon de Game Boy que até hoje estavam no top 10. E eu fiquei bem surpreso com isso. Porque Cara, é mas uma coisa que. é que, tipo, principalmente hoje em dia, né, você tem consoles portáteis, tipo, que você consegue emular esses jogos antigos. E pra passar o tempo é rápido, a galera gosta de Uhum. jogar um GBAzinho e etc. Pô. E até hoje, tipo assim, se eu fosse escolher um dos jogos de Pokémon, é difícil de você escolher também. Tem gerações que são Uhum. melhores como jogo, mas aí você pega um Charizard ali, você pega esses Pokémons antigos, Charizard em português e inglês e Lizardon em japonês. O brabo. Lizardo! Ele, ele era diferente. Pokémon E tirando. favorito. Bate bola, jogo Pokémon. rápido. Pokémon Charizard, favorito. Charizard, Charizard, Charizard. Tá, E o seu? meu Ampharos, mas o Gengar bate de frente ali, mas é o Ampharos. E Digimon favorito? Digimon favorito é difícil de falar, mas Imperial Dramon e Beelzebumon, acho que os dois batem de frente assim. Um dos Uhum. dois, depende do dia. Putz, hoje acordei meio Demon Lord, Beelzebumon. Toma. Hoje Toma. acordei meio Royal Knight, Imperial Dramon. Mas eu prefiro Imperial Dramon Burst Mode, não o Imperial Dramon Paladin Mode. Então, Uhum. suspeita, a É. galera talvez prefira o Paladin. E você, melhor Digimon? Não é fácil. Meu Digimon favorito é o Galantimon Crimson Mode. Pra É, mim, não tem Royal escolha. E é Knight. engraçado. Porque o Tamers, eu acho que é a terceira temporada de Digimon, né? Se eu não me engano. Terceira temporada. Então, e a minha temporada favorita é a segunda. Porque eu acho que quando eles trouxeram essa pegada de, tipo assim, dos Digiovos, né? Dessa estética toda, tipo Legal, assim, legal. pra Digievoluir, pra mim foi tipo, porra, as evoluções do Vimon são sacanagem, velho. Cara, Flamedramon, Magnamon, o Aeldramon. Flamedramon, ele briga ali, porque, tipo, putz, tem o Imperial, tem outras coisas, mas o Sim. Flamedramon é um dos Digimons que eu mais gosto também. Agora, deixa aí no comentário, galera, qual é a temporada favorita, se vocês preferem Digimon, Pokémon, Uhum. né? E Isso é qual um que é o tema Digimon meio e Pokémon polêmico. favorito de vocês também, né? Porque a gente quer saber aí. Vocês são o time Léo ou o time César nessa daí? Pode falar, hein? Não, pô, os dois aqui foram bem genéricos, né? Gengar, tirando o Ampharos, que Charizard. Não, se você vai em qualquer convenção de anime aí, eu sofro 50 minutos de bullying, né, gente? Por escolher Charizard. não, Charizard que isso. toma um hate. Que isso? Charizard toma muito hate, mano. Nada, Muito, mas muito, é muito porque todo hate. mundo escolhe só. É tipo, é o É, Charizard, tá ligado? sim, é bem genérico, confesso. Mas é mais Mas forte que eu. e
animes muito antigos, assim, principalmente desses da década de 90, você teve algum, assim, que você assistiu? Tipo, tirando o Capitão Tsubasa, né? Mas É, você tem Cavaleiro do Zodíaco, tem Dragon Ball, que eu tenho certeza que você assisti, assistiu. assisti Cavaleiros do Zodíaco também e tal. Gostei bastante, achava a proposta muito boa, era bem legal. Meu primo, por exemplo, que chama Álvaro, ele era viciadaço em Cavaleiros do Zodíaco, então ele tinha os bonecos e tudo. E na época era uma febre nesses bonecos. Sim, Comprar esses sim. bonecos era Mas completamente difícil e caro. você viveu outra época. E eu não sei se seu primo chegou a viver isso, porque os Uhum, bonecos são caros e tal, mas esses são os bonecos chamados Cloth Mites, né? Que são esses bonecos com armadura reluzente, todo sim. bonitão e tal. Eu vivi a época do boneco de 1995, rapaziada. O boneco desmontava inteiro, você dava um peteleco assim, sem querer, tava brincando, a armadura caía, eles tinham uns pinos esquisitos e tal. Mas eu tenho esses Uhum. bonecos até hoje, tá? Se vocês engajarem muito nesse vídeo assim, tiver muito like nesse vídeo, pelo menos vamos botar aí uma meta. 50 likes. Isso nem é muito. Tá Eu bom, dá pra trago buscar, eu dá pra trago os buscar. bonecos. Esses bonecos nem estão aqui em casa. Não estão aqui na minha coleção, esses bonecos estão no Rio, mas eu dou um jeito de trazer esses bonecos. Eu não tenho muitos mais, né? Acho que foi se perdendo. São bonecos que têm quase 30 anos aí. Na real, tem 30 Uhum, anos. Os meus talvez não, mas enfim. uhum. Mas eu tenho esses bonecos ainda, cara. Eu É, tenho. e é engraçado que, tipo, todos esses animes que a gente falou mais um pouco, tirando o Capitão Tsubasa, mas é porque também eu não, tipo assim, eu não entendo muito sobre esse mundo de colecionáveis dele. Mas tanto Digimon, Pokémon e Cavaleiro do Zodíaco tem muito item colecionável, já pra pensar Mas nisso? Bandai, né, cara? Tipo, Digimon é da Bandai, Hum, né? E a Bandai ela é conhecida pelo não só por produzir animes, jogos e etc, mas você tem uhum, a Bandai como produtora de brinquedos, né? Então, faz você sentido. tem uma premissa gigantesca de por que você tem esses colecionáveis. É tipo, por que você tem tanto colecionável de Dragon Ball? Porque o Dragon Ball é da Bandai, é muito mais fácil pra ela. Ela não tem que pagar royalty, nem nada assim, né? É mais fácil dela produzir Uhum. o que ela quiser. Então, é Faz bem normal. sentido, faz sentido. E expande até pro mundo digital, né? Pros Sim. jogos e tudo. E a Bacana. Bandai, ela lança os bonecos de Pokémon, apesar do Pokémon ser da Nintendo, né? Teoricamente serem concorrentes ali, mas é a Bandai que faz os bonecos. Óbvio, devem ter outros estúdios, né, que fazem esses colecionáveis, mas a suma maioria é da Bandai, Banpresto e afins, né? Uma pergunta, assim, pra gente fechar esse vídeo, né? Não vamos tão além Uhum, nesse assunto. A gente falou de Cavaleiro do Zodíaco, o seu cavaleiro favorito. Eu sei que você talvez não tenha consumido tanto cavaleiro, né? Tanto da sua época, mas uhum. era do seu signo ou você gostava mais de outro ali, assim? Eu sempre fiquei na dúvida entre o Ikki e o Ares. Achava os dois muito bravos. Tipo assim, porque o Ikki é a personificação do Sasuke 2.0, né? Tipo assim, a mesma pegada, a mesma onda. Some, aparece, sai matando os outros. Justo, justo. E do seu lado, quem que Cara, segurava? eu não tinha tanto apreço pelos Cavaleiros de Bronze, não. Admito que, por mais que. Eu era moleque, né? Era difícil pra mim olhar e Uhum, falar assim, caramba e tal, de ter alguma identificação de falar, putz, mano, existe um protagonismo exacerbado em cima do Seiya e etc. Mas eu não tinha uhum. tanto apreço pelos Cavaleiros de Bronze. Eu sou. Meu signo é Sagitário, então eu teria tudo pra gostar ou do Seiya ou do Cavaleiro de Sagitário, né? Que infelizmente nos deixou antes mesmo de qualquer coisa. Era só uma armadura, Foi de mas berço. não era meu favorito. Meu favorito era o Camus de Aquário. Era meu Ah, cavaleiro bravo, favorito. bravo, bravo. Eu sei que tipo, é bem popular na comunidade o Chakra de Virgem, que a galera gosta muito, muito dele. E assim, você falando do Ikki, eu até achei que você fosse falar do Shaka, né? Talvez você não tenha chego nesses âmbitos de cavaleiro, mas todos os cavaleiros de bronze, em algum momento, eles resolvem que eles vão vestir a armadura de ouro, né? E aí no anime Uhum, em si, durante uma parte do anime, né? Se eu não estiver enganado, tanto o Ikki quanto o Shun eles não vestem uma armadura de ouro direto. A armadura deles de bronze fica dourada, sabe? E aí, tipo, o Shiryu hum, veste a armadura de Libra, o Seiya de Sagitário e o Yoga veste a armadura de Camus, de isso eu lembro. Aquário, mas Uhum.
o Ikki, propriamente, ele veste a armadura de virgem, ele veste a armadura do Shaka, né? Essa é a armadura de ouro, quando ele resolve vestir uma armadura de ouro, por N motivos, a Pois é. armadura que abençoa ele é a do Shaka. E nesse dia nesse vídeo eu já revelei que eu gosto, por causa do Ikki, né, que eu gosto do Sasuke e do Charizard, eu tô lascado. Tá tudo bem. Polêmica. Mas, cara, eu acho que é isso, foi um papo muito legal aí sobre animes antigos. Deixem nos comentários o que vocês acham, se vocês gostaram desse vídeo, deem sugestões de tema. Lembrem-se de deixar nossos 50 likes aí pra eu trazer o boneco. O Léo já prometeu que vai trazer a carta aí do Dragão Negro pra gente dar uma olhada. Revelamos algumas coisas, mas não paramos por aqui. Temos muito mais conteúdos pra trazer e falar de muito mais animes, séries e muito mais. E dá um tchauzinho aí, Léo. Que isso, rapaz? Vai deixar a galera aí de... Sou o time aos sábados. Valeu, rapaziada. Muito obrigado por assistir a gente aí. A gente faz isso aqui muito feliz, de muito bom grado. E a gente espera que vocês tenham gostado. Sempre voltem e deixem nos comentários tudo que vocês acharam. Valeu. Tamo junto. É nóis. Valeu.